Nós estamos aqui iniciando um debate para lembrar o Dia Internacional de Apoio às Vítimas da Tortura. Vão participar do debate o Cid Benjamin, Rogério Marques. Cid é diretor da ABI e Rogério é do Conselho Deliberativo da Comissão de Liberdade de Imprensa e de Direitos Humanos. Vocês poderiam, então, iniciar o debate e a gente gostaria de destacar a importância desse dia, porque hoje vivemos numa situação, assim, numa conjuntura mundial e também do Brasil, em que a tortura parece que se tornou um lugar comum em vários países do mundo, e no Brasil temos a infelicidade de termos como presidente um defensor da tortura, como já bem disse Bolsonaro, quando foi por ocasião do impeachment de Dilma, em que ele fez um discurso dizendo que o Ustra, que era um dos maiores torturadores aqui durante a ditadura militar, era o terror de Dilma Rousseff. Esse, para mim, é uma questão que até hoje eu medito muito sobre isso, como é possível que os brasileiros que viveram uma ditadura e que muitos sofreram torturas, tenham eleito uma criatura desta para presidir o país. Está aberto o debate. Essa data, o dia 26 de junho, ela foi criada pela ONU justamente para dar amparo material, psicológico, criar instrumentos para dar esse amparo às vítimas da tortura no mundo inteiro, que são inúmeras, né? Países que continuam praticando a tortura e que uma prática que deixa nas vítimas sequelas pela vida inteira, né? Quando elas sobrevivem. Então, esse é o objetivo dessa data. Aqui no Brasil, particularmente, nós, como você falou, nós estamos vivendo um momento terrível, triste, né? Justamente por ter na presidência uma pessoa que já defendeu publicamente a tortura. É curioso notar que, mesmo na ditadura militar, nas piores fases da ditadura militar, os generais ditadores, eles nunca assumiram publicamente a defesa da tortura. Ao contrário, havia tortura, mas eles sempre negavam isso, né? Negavam isso terminantemente, jamais defenderam publicamente. Então, nós temos pela primeira vez no Brasil um presidente que já assumiu, numa entrevista à televisão, a defesa da tortura. Isso é muito grave, né? Porque o Brasil é um país que tem uma tradição de castigos físicos, de tortura, que vem desde o Brasil colônia. Isso passou pelo genocídio indígena, pela escravidão dos povos africanos, de quase 350 anos, quando a tortura era uma prática, marcar com ferro em brasa, o açoite, e continuou por aí afora, né? O Brasil nunca conseguiu se desvincular disso. No Estado Novo, a polícia era violentíssima e torturava sabidamente. Antes mesmo do Estado Novo, da instauração do Estado Novo, a polícia era violentíssima. Naquela revolta comunista de 1935, que é conhecida como intentona comunista, a tortura ali foi uma prática com quase todos os prisioneiros. Um deles enlouqueceu na tortura, que foi o Arthur Evert, o alemão, um militante comunista alemão, conhecido como Harry Berger. Ele enlouqueceu e nunca mais se recuperou. Ele morreu mais de 10 anos depois e nunca mais se recuperou. Então, nós temos aqui no Brasil essa prática
que passa pelas instituições para menores infratores. Quando chega um presidente da República que defende a tortura e que tem uma penetração, que tem admiração nos meios militares, policiais, isso funciona como um sinal verde para a tortura. E o absurdo dessa história é que, como o Bolsonaro foi para a televisão em 1999, fez a defesa da tortura, disse: eu sou a favor da tortura, você sabe, falou com o entrevistador, e não foi cassado por isso. Mais tarde, ele reincidiu quando dedicou o seu voto pela cassação da presidente Dilma Rousseff a um torturador reconhecido como torturador pela Justiça de São Paulo, que é o Carlos Alberto Brilhante Ustra, que comandou o doicote por 4 anos no pior período da ditadura. E ele ainda falou: dedico ao Carlos Alberto Brilhante Ustra o pavor de Dilma Rousseff. Quer dizer, como pode, como você até perguntou, né, o Bolsonaro não ter sido cassado nessas 2 ocasiões, não ter tido o mandato cassado, né? Isso é explicado, porque no Brasil a tortura, o castigo físico, infelizmente, ele é visto como uma coisa assim de menor importância. Isso explica o fato do Bolsonaro não ter sido cassado, não ter tido mandato cassado nessas 2 ocasiões e ainda ter sido eleito presidente da República. A que você atribui isso? Vamos dizer, o fato desse homem ter tido 57 bilhões de votos e pessoas assim de um certo esclarecimento intelectual terem votado nele e agora se dizerem arrependidas, mas o Bolsonaro não enganou a ninguém. Quer dizer, você acha que o que os brasileiros, o que levou, quer dizer, dizem que foi PT, mas para mim é difícil entender. A violência é a marca do Brasil, né? Como você falou, desde o início da descoberta, entre aspas, do Brasil, né? Agora, o que move, né, as pessoas a votarem numa pessoa como essa? Quer dizer, eu fui torturada, eu vivi, como Cid Benjamin também viveu, a tortura, e estive num presídio comum, onde fiquei 1 ano e meio numa solitária. Agora, as presas comuns eram tratadas de uma maneira terrível, porque eram todas pessoas humildes, inclusive elas eram até lobotomizadas, e levadas para Barbacena para serem lobotomizadas. Quer dizer, então, será que a maldade é a marca da elite brasileira? Quer dizer? Eu acredito que, como você perguntou sobre o porquê de Bolsonaro ter sido eleito, apesar de fazer declarações monstruosas, como acho que ele já fez, né? E não apenas com relação à tortura, mas eu atribuo isso a uma série de fatores, né? Eu acho que a mídia teve uma responsabilidade nisso ao pegar erros do PT e direcionar esses erros com objetivos políticos, sabe? Eu acho que houve muito isso. Houve um massacre ali, não só do PT, como uma demonização da classe política. Aí surge alguém que se põe como o cara que vai botar ordem na casa, o machão ali, e aproveita sentimentos que estão latentes em muitas pessoas e no próprio inconsciente coletivo para crescer em cima disso, né? É o que eu vejo assim como uma explicação assim que me parece mais razoável. Eu queria ouvir o Cid a respeito dessa questão também. Olha, algumas conclusões que a gente é forçado a chegar não são muito risonhas para a espécie humana. A tortura existe no mundo desde que o homem existe. Quer dizer, no passado, as guerras, etc., tinha tortura. Entende? A tortura no Brasil, ela a gente considera Brasil a partir de 1500. Agora, antes da chegada dos portugueses, já havia
entre as diferentes tribos indígenas, havia tortura. E os portugueses, e depois a escravidão, fazia uma coisa trivial, isso aí. Na época, inclusive, havia todo o debate se negro tinha alma, se índio tinha alma. E a Igreja Católica, ela ajudava a legitimizar, a dar legitimidade à escravidão com a tese de que não, nem índio nem negro tinham alma. Então, tudo é permitido do lado de baixo do Equador. Houve religiosos que se destacaram na defesa de negros índios, Bartolomeu de las Casas, um espanhol muito conhecido. Agora, ele era minoria. A maior parte das pessoas considerava natural escravizar seres humanos, torturar seres humanos enfim, considerando que isso era da vida, era do jogo. E é fato que veio na história da humanidade esse tempo todo. Quando o Bolsonaro elogia torturadores e não é repudiado por toda a sociedade brasileira, isso é uma demonstração também de como a prática da tortura não foi criada uma situação de repúdio a esse tipo de comportamento, entende? E quando ele diz que tem como herói um torturador, o brilhante Ustra, é uma coisa impressionante, porque eu não acho que só gente de esquerda que luta pela justiça social pode ter coragem física. Acho que pessoas de direita podem ter também. Agora, ver coragem física e heroísmo num sujeito que tortura alguém que está encapuçado, amarrado, pendurado, que coragem existe nisso, exatamente? Quer dizer, é uma coisa impressionante. Quer dizer, por que seria bom que alguém perguntasse ao Bolsonaro alguma vez por que ele acha que o Ustra foi um exemplo de coragem? Porque eu gostaria de ouvir a resposta dele. Embora pudesse haver torturadores corajosos, não estou negando essa possibilidade. Agora, o papel do Ustra, quer dizer, ele nunca foi para a rua para trocar tiro com ninguém, ele ficava dentro do Alban, né? Do DOI-CORE, São Paulo, para esperar os presos e torturá-los, ou comandar a tortura, mesmo que ele não efetuasse diretamente. Então, é uma coisa barra pesada. No caso do Brasil, a gente peca muito pela forma como como terminou a escravidão, em primeiro lugar. Quer dizer, a escravidão terminou, mas o sentido de exclusão social ficou muito presente, muito claro. Quer dizer, em vários países que conviveram com a escravidão, de alguma forma foi dado algum tipo de amparo para os escravos se situarem socialmente. Ou feita a reforma agrária, era um tipo de ajuda, etc. O Brasil acabou com a escravidão e havia uma lei que punia o sujeito que estava sem trabalho. O trabalho era uma obrigação, embora não houvesse oferta de trabalho, e a vadiagem estava no Código Penal. Essas coisas. Então, os escravos. Para começar, o fim da escravidão foi por etapas. Primeiro, os bebês não seriam mais escravos. Lei do ventre livre. O escravo só é produtivo quando já tem uma certa idade. Naquele momento, a escravidão estava acabando no mundo inteiro, e, para nossa vergonha, o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Os próprios ingleses que tinham interesse em desenvolver mercados comerciais para seus produtos, para a Revolução Industrial, etc., eles abordavam navios negreiros, e para quem acha que estavam fazendo isso por amor, por a humanidade, eles abordavam esses navios e jogavam a carga no mar. Os escravos eram jogados no mar e morriam afogados, quer dizer, pelos ingleses. Mas o fato é que estava caminhando para o fim a escravidão. Então, essas duas leis que se anteciparam ao fim da escravidão, o ventre livre e a lei do sexagenário, na verdade, foram coisas de interesse dos próprios donos de escravos naquele momento. Porque o próprio latifúndio, né, da época.
Então, é algo que... Muito bem. Acaba a escravidão e fica essa marca muito profunda, e não há nenhum tipo de amparo aos ex-escravos. Aliás, dizem que tem que se falar escravizado, senão alguém politicamente correto vai dizer que são escravos, são escravizados. Não, os ex-escravizados agora foram jogados ao Deus dará. Essa é a questão. Coisa semelhante aconteceu com o fim da ditadura brasileira. Isso que eu ia lhe perguntar. Quer dizer, foi o fim da ditadura que na Argentina, no Chile, no Uruguai, houve toda uma política dos quem assumiu o poder de manter vivo aquele tempo terrível, a lembrança disso. Aqui no Brasil começou pela anistia, né, Cid? O processo de fim da ditadura foi controlado pelos ditadores. Então, com muito cuidado para que ela fosse lenta, gradual e segura para eles, na verdade. Nunca se pensou seriamente, quer dizer, a não ser algumas vozes isoladas de oposição democrática, de esquerda, na abertura dos arquivos da repressão. Seria uma coisa absolutamente fundamental. Eu reputo, inclusive, mais importante a abertura dos arquivos do que a própria punição dos torturadores. E explico. Pegando o exemplo da África do Sul. Um país que, além de uma repressão brutal, tortura, etc., tinha a questão racial na lei. Pois bem, com o tempo, o Nelson Mandela, principal líder da população negra, e se tornou mais ou menos um pai do país, desse novo país, África do Sul, ele foi preso, foi barbaramente torturado. Ele era o chefe do setor militar do partido do Congresso Nacional Africano, que era o principal partido de resistência ao apartheid. Ele foi barbaramente torturado, ficou 27 anos preso, ficou 13 ou 14 anos quebrando pedra, sempre preso sozinho, em solitária. Enfim, uma situação de um processo de tentativa de destruição física e moral dele. Só que a situação foi mudando na África do Sul, a população negra foi conquistando mais direitos, conquistou inclusive a possibilidade de votar, tanto quanto os brancos, e então a coisa ia mudar, e o regime racista tratou também de ver um nível de controle desse processo. Agora ela tinha que ter um interlocutor. Qual era o interlocutor possível? Era o Mandela, que era um mito, etc. Então ele foi procurado pelos dirigentes. Eu não ia falar brancos, são racistas, porque havia vários brancos contra o apartheid. Certo. Também. Mas pelo governo racista, o Mandela foi procurado e ofereceram a ele a possibilidade de ser solto. Ele ainda em solitária, depois de 20 e tantos anos. Ele ser solto desde que fizesse declarações contra a luta armada dos negros contra o apartheid. Bom, naquele momento, nenhum partido relevante, nem o partido do Mandela, defendia a luta armada mais. Eles estavam num processo de massas de superação do apartheid, de construção de uma sociedade democrática sem a luta armada. Mas o Mandela recusou essa proposta. Disse que quem tinha que fazer algum tipo de declaração desse tipo, algum tipo de autocrítica, era o regime racista, não eram os negros. Porque ele disse, não, se essa condição para vocês me soltarem, eu não vou dar essa declaração. Tudo bem. Ficou mais 2 anos preso. Até que foram obrigados a soltá-lo. Ele era o interlocutor possível, e num país que era um barril de pólvora naquele momento. Você tinha 20% da população branca, mas controlava forças armadas, polícia, tinha até bomba atômica. Só o Mandela desativou a bomba quando ele foi presidente. E aquilo não dava para segurar aquela situação. O apartheid ia terminar. Isso era uma coisa clara. Tiveram que soltar o Mandela sem qualquer condição, incondicionalmente. A coisa evoluiu, houve eleição. Claro, o Mandela foi eleito presidente da República. Ele teria todas as justificativas, digamos, para ser uma pessoa ressentida. No entanto, se mostrou um cara de uma generosidade, de uma capacidade de pensar o país como um todo, impressionante. A meu ver, o Mandela foi uma das maiores figuras do século XX. E ele, na presidência,
junto com o bispo Tutu, outra belíssima figura humana, eles bolam um esquema de reconciliação para evitar a destruição do país, porque ali uma guerra civil seria a destruição do país. Não seria uma simples afirmação da maioria negra. Repito, os racistas tinham as forças armadas, tinham bomba atômica, tinham controle das polícias, etc. E o Mandela e o bispo Tutu, conjuntamente, eles costuram um projeto de anistia, que inclusive anistiava assassinos e torturadores da polícia política, mas com uma condição. Eles teriam que vir a público e ir aos tribunais confessar tudo o que fizeram. Seus crimes, O que fosse omitido poderia dar margem a um processo de condenação. Isso foi uma catástrofe na sociedade sul-africana, porque uma coisa é saber que há tortura, que houve tortura, etc. Outra coisa é quando você vê aquilo, quando você tem as testemunhas, quando você tem os relatos, não só das pessoas que sofreram, mas inclusive dos algozes, etc. Foi um remeleixo enorme na sociedade sul-africana. Mas o que o Mandela queria com isso? Ele queria criar anticorpos contra a repetição desse tipo de coisa. Considerava, inclusive, que era mais importante a criação desses anticorpos do que a prisão de alguns assassinos ou torturadores. Entende? Sempre que a tortura e os assassinatos fossem desmascarados, desmoralizados, etc., e você abrisse a possibilidade de um país diferente. Entende? Agora, Cid, né? Cid, eu errei, eu disse que você era diretor da ABI, mas você é vice-presidente da ABI. Eu queria saber o seguinte, tanto de você quanto do Rogério, por que no Brasil não aconteceu um processo semelhante, quer dizer... Deixa eu só terminar essa coisinha da... Pois é. O Mandela, então, ele mostrou uma grandeza, porque poucas pessoas teriam mais justificativas para explicar os ressentimentos que tivessem. Ele foi muito acima disso, pensou grande, e foi um cara que evitou uma guerra civil que seria um desastre para todo mundo lá, entende? Botando de lado questões, enfim, sentimentos pessoais, etc. Quer dizer, ele merece toda a minha admiração. É um cara, inclusive, que pessoalmente é uma figura fantástica, que um jeito que viveu isso tudo, não perdeu a alegria de viver. Adorava dançar, aquelas camisas coloridas e tal, enfim, é uma figura fantástica. Pois bem, esse fim da ditadura sul-africana ajudou, é uma sociedade muito desigual ainda. Ainda é terrível. Etc. Agora, essa questão do racismo, essa questão da violência racial, entende? Não poderia ter sido enfrentada de forma mais eficiente. Entende? No caso do Brasil, diferentemente de outros países da América Latina, que você citou, foi um processo organizado pelos militares no ritmo que eles quiseram e nas dimensões que eles quiseram. Então, chegou-se, inclusive, na própria lei da anistia, da qual eu fui beneficiado, quer dizer, ela ao anistiar criminosos, entre aspas, políticos, e quem praticou crimes conexos, esses crimes conexos, essa expressão foi usada para tentar enfiar torturador e assassino na anistia. Olha, o que é um crime conexo? Se eu vou cometer um crime determinado, ou, digamos, assaltar um banco, eu roubo um carro antes para usar no assalto-banco, o roubo do carro é um crime conexo ao assalto-banco. Agora, você considerar que é um crime conexo a tortura e o assassinato de um preso, ao suposto crime desse preso, a tortura que ele sofreu é um crime conexo praticada pelo torturador, isso é um fim da picada. Isso em nenhum lugar se aceita, só o nosso Supremo aceitou em certo momento, e isso fazia da anistia extensiva aos torturadores. E há a questão dos desaparecidos. O sujeito é preso, é morto, mas não aparece o culpado, o caso não está elucidado. Quer dizer, pode ser um crime continuado, mais ou menos como esses que acontecem de vez em quando no primeiro mundo, que um maluco qualquer pega uma moça, bota no porão da sua casa, ela aparece 10 anos depois. Quer dizer, quem garante que os presos políticos desaparecidos
estão mortos. Se não há documento nenhum, certidão, nada. certidão, não há nada, não há um culpado. Quer dizer, então, é absolutamente sem base jurídica essa anistia do Brasil. E foi feita para ajambrar uma situação de não incomodar os militares que participaram Das torturas, né? da estrutura de tortura e E assassinato. assassinatos. Agora, também, os presos políticos que praticaram o que eles disseram que eram crimes de sangue não foram anistiados. Não foram anistiados. Eu li a biografia do Nelson Rodrigues e ele que apoiava a ditadura, o Médici, ficou muito revoltado que o Nelson não foi anistiado. Quer dizer, anistiaram os assassinos deles e do nosso lado, né? Quer dizer, como é que você explica que os governos do PT, por exemplo, não abriram esses arquivos? Eu queria que o Rogério também falasse sobre isso, porque eu me lembro que um amigo meu, cujo primo foi morto, Serginho Ferreira, o Beto, que foi companheiro nosso, foi morto na casa de Petrópolis. E à época do governo da Dilma, o Serginho tentou, junto com um assessor da Dilma que cuidava lá dessa área, não vou falar o nome para abrir os arquivos para confirmar a prisão do Beto, né? Porque o Beto foi tido como desaparecido. E a pessoa disse que não era o caso. Não dava para fazer aquilo naquele momento e tal. Então, não consigo, até hoje, eu não consigo entender. Eu, inclusive, fui da Comissão da Verdade. A gente tinha várias dificuldades, inclusive, também, de pegar coisas referentes a assassinatos e desaparecimentos e torturas. Quer dizer, eu queria que você explicasse por que os governos do PT foram tão lenientes em relação a essa questão, não puseram os militares contra a parede, uma coisa que até hoje eu não consigo entender. Olha, eu particularmente, Vera, eu não vejo assim leniência nos governos do PT, não. Talvez eu tenha empregado a palavra errada. Eu estou dizendo que eu acho que houve uma certa displicência, eu não sei. Será que tinham medo? O Fernando Henrique, por exemplo, fez aquela questão que a gente recebesse uma recompensa pelo tempo que a gente passou na prisão e tal. Pelo menos isso o Fernando Henrique fez. O Lula, não me lembro do Lula ter feito nada. E a Dilma fez a Comissão da Verdade, pelo menos isso agora. Mas os militares continuaram. Eu vejo da seguinte forma: os governos do PT, eles estavam ali equilibrados, eles estavam ali num equilíbrio ali muito, muito difícil de forças, de modo geral, inclusive dentro do Congresso, um Congresso conservador, muito conservador. Eu lembro que quando se falou em regular a mídia, houve lá um rebuliço no Congresso e da própria mídia, dizendo que aquilo seria uma censura, quando não seria censura coisa nenhuma, seria apenas estabelecer limites dentro da própria mídia, né? De uma empresa, de um mesmo empresário não poder ser dono de rádio, TV, jornal numa mesma cidade, coisas assim. Quer dizer, nem isso foi conseguido. Então, eu vejo por esse lado. Eu acho que era um equilíbrio muito difícil. E nós vimos, na prática, como esse equilíbrio era difícil com o próprio episódio do golpe de 2016 contra a Dilma. Aquilo ali foi algo escandaloso, né? Dizer que o governo foi derrubado por causa de pedaladas fiscais, quando não foi. O governo foi derrubado, o crime ali da Dilma foi ter derrotado o Aécio Neves nas eleições de 2014, o que nunca foi engolido pelas classes dominantes. Esse foi o erro, o crime ali, entre aspas, né? Então,
Eu acho que no Brasil teve todo esse processo, começando pelo que o Cid falou, né? A questão dos militares estarem ali à frente do processo ali da anistia, controlando tudo, e eu acho que isso se manteve. E como se mantém ainda atualmente, quando vemos episódios como esse, como o Bolsonaro ter defendido a tortura e não ser caçado lá pelo Congresso, ter dedicado o voto a um torturador e não ser caçado, e por aí afora. Vemos uma secretária da Cultura, que tem status de ministro, né, que é a Regina Duarte, na época, banalizar a tortura, como ela fez numa entrevista à TV CNN. Aquilo é uma coisa escandalosa, dizer, mas no Brasil sempre houve tortura, e cantar a musiquinha da época lá, né, o Pra Frente Brasil, e sendo uma ministra da cultura, de uma área sensível como é a cultura, e que teve vários colegas artistas que foram presos e torturados. Perseguidos, E não só perseguidos, como torturados, né, na época, enfim. Então, torturados, exilados. Exilados, enfim. Eu acho que tem tudo isso, né, nessa mistura, nesse caldeirão, entram essas coisas todas. E voltando àquela questão, por que no Brasil não aconteceu um processo semelhante, como na África do Sul? Eu diria até mais, além da África do Sul, países que foram colonialistas durante séculos, como Portugal, França, Bélgica, Holanda, que cometeram atrocidades naquelas colônias, em guerras coloniais, e tantas outras coisas. A Bélgica, nós sabemos o que fez. No Congo, mas esses países, isso realmente eu não sei nem responder com precisão, mas esses países conseguiram, aparentemente, superar essa questão da tortura. Conseguiram, pelo menos não há numa dimensão como nós temos aqui no Brasil, com essa banalização. É um caso para ser estudado. Eu realmente não sei responder. Não sei se o Cid poderia ter alguma opinião sobre isso. Me intriga isso, o fato de Portugal, França, Bélgica, Holanda, países que foram colonialistas por séculos, que tiveram guerras coloniais, atrocidades, superaram isso, e o Brasil não. Olha, mais ou menos, viu, Rogério? Porque, por exemplo, na Bélgica, o rei que matou mais gente do que o Hitler, aquele Leopoldo... Coração das trevas, Ele é homenageado, ele não é um sujeito odiado na Bélgica, não. Eu acho que a comparação cabe mais com os países da América Latina. E aí é diferente a situação daquelas ditaduras que caem, ou derrubadas pelo povo, ou porque, no caso da Argentina, enfim, aquele episódio das Malvinas acabou com a ditadura. Entende? No caso do Chile, o Pinochet perdeu e depois foi retirado. No caso do Uruguai, também houve uma derrota da ditadura. No caso do Brasil, não. Entende? A gente teve um processo longo e gradual e seguro para eles, comandado desde 84 pelo Geisel. Então, ia dosando, puxando um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. E os militares nunca deixaram de ter, ao longo desse tempo, uma situação de voz de comando, de olha, até aqui sim, até ali não. Tanto que o presidente, o vice do Tancredo, que acabou sendo presidente da República, era o Sarney, que era presidente da Arena, que era o partido que apoiava a ditadura. Foi conivente com a ditadura o tempo todo. O tempo todo. O Antônio Carlos Magalhães era um figurão da nova República e era um figurão também da ditadura. Então, nós tivemos um processo de transição comandada pelos militares. E aí, a gente chega a uma situação, por exemplo, veja, eu não sou do PT, já saí do PT há muito tempo, mas eu admito a necessidade de se pensar na governabilidade. Agora, como é que você vai buscar a governabilidade? Você vai buscar dando cargos e vantagens e benesses para caras que amanhã vão puxar o tapete. Esse foi o caminho pelo qual o PT optou.
Entende? Se ele fizesse reformas estruturais no capitalismo, não estou querendo nada do outro mundo, não. No capitalismo. Uma democracia liberal burguesa. Com mais substância. Entende? Mas trazendo efetivamente, fazendo uma reforma tributária, por exemplo, que fizesse com que os bancos pagassem mais imposto do que nós. Hoje eles pagam menos. Entende? Dava para mobilizar a população, dizer, opa, peraí, vamos fazer essa reforma tributária, não está correto esse tipo de coisa. Mas a opção foi não mexer com quem tinha poder. Entende? Isso vale também para as Forças Armadas. Mais importante do que, por exemplo, punir os torturadores, o que em si tinha importância, tem importância, porque o futuro da tortura está ligado ao futuro dos torturadores. Quando pensar em punir torturador, enfim. Mas mais importante do que isso, inclusive, seria, por exemplo, mudar o currículo nas escolas militares. Justamente. Mas não, até hoje, passando pelos governos do PT, todos, a história lá é ensinada como sendo a Revolução de 64 salvou o Brasil do comunismo. Você formou uma geração de novos comandantes, novos oficiais, com isso. O Bolsonaro, desde que foi vereador, primeiro cargo dele, ele frequentava, era convidado pelo diretor de Agulhas Negras para fazer palestras, que eram verdadeiros comícios de extrema-direita lá. Sempre, toda a formatura ele era convidado, ele falava para os alunos, formandos, etc., com beneplácito dos governos. E a Escola de Agulhas Negras é uma instituição militar, você não pode ter política ali dentro, por definição, quer dizer, uma instituição do Estado que está armada não pode se meter na política. Não pode se meter na política porque ela usa armas. Enfim, no entanto, ia lá e o governo do PT achava que era me cutucar onça com vara curta, querer discutir com os militares, que isso tinha que ser feito discutindo com o alto comando militar. O que são Forças Armadas numa sociedade democrática? Qual é o papel delas? Qual é a formação dos oficiais, etc. É uma discussão que cabe numa democracia. Porque as Forças Armadas, elas são uma instituição permanente e necessária do país. Mas são do país, elas não são dos militares. É preciso que o país discuta o que é que ele quer, que Forças Armadas ele quer para a sociedade democrática que se está construindo, qual é o papel das Forças Armadas, qual é o perfil delas. Isso o PT nunca meteu a mão, fugia como o diabo fugia da cruz. Me lembra, inclusive, que um ministro da Defesa, esqueci o nome dele agora, mas era um diplomata. Ele foi escorraçado, ele saiu, teve que sair. Também não me lembro o nome, mas é até amigo do Carlos Zilli, um amigo meu. Foi exonerado pelo Lula porque ele, não sei se afastou ou enfim, criticou um comandante do Exército que comemorou o golpe de 64. E ele criticou o cara e tal, e foi desautorizado pelo Lula. Então, ele já não era mais ministro da Defesa nessa altura. Então, ele pediu o boné e foi embora. Enfim, o PT, nisso aí, foi de uma covardia muito grande. E ele poderia ter enfrentado o problema sem afrontar os militares, sem querer virar a mesa. Não, mas discutindo, francamente, o que nós queremos? Que Forças Armadas queremos? Que Exército queremos? Qual é o papel do Exército? Porque não se trata de achincalhar o Exército. O Exército é uma instituição necessária para um país soberano. É preciso. Agora, é um som da sociedade, temos que discutir que exército queremos. Eu acho que ele tinha que enquadrar o exército de uma certa maneira. Depois, claro. Militar. Inclusive, falando da imagem das Forças Armadas e tudo, porque a imagem, logo que houve a anistia, a imagem das Forças Armadas era a pior possível. Né? E elas agora, só um instantinho, elas agora estão entrando por um caminho também de que parece que não estão muito preocupadas com a sua imagem, a emprestar o seu prestígio para um governo. Esse eu acho que é uma discussão que a gente tem que ter também. Rogério, fala, você queria falar aí. Eu tenho uma visão diferente dessa, entendeu? Eu acho que realmente ali era uma situação de pisar em ovos. Eu acho difícil, mas quando eu falei dessa questão de Portugal, França, Bélgica, Holanda, eu nem falei me referindo a essa questão do processo do fim do golpe
para a redemocratização. Eu falo desses países, mais do que os da América Latina, pela condição deles de superarem um tipo de violência, do castigo físico, da tortura, que no Brasil nunca foi superado. É nisso que eu falo. Eu lembro que aqui no Brasil, em 2014, foi feita uma lei para coibir os espancamentos que crianças e adolescentes sofriam por parte dos pais, dos responsáveis, e não só dos pais, mas também pelos gestores públicos e instituições de menores pelo Brasil afora. Foi feita uma lei, e essa lei ficou conhecida erradamente como Lei da Palmada, o que novamente banaliza essa questão que é gravíssima do espancamento de crianças e adolescentes. Essa lei foi uma lei importante porque a gente vê, eu vi isso várias vezes desde garoto, crianças que eram espancadas com fios elétricos, correias pelos pais. Ou seja, essa brutalidade que nós vemos e que também explica essa eleição de um defensor da tortura, ela está enraizada de uma tal maneira no Brasil que não conseguiu se livrar dela, como países que durante séculos, 500 anos, 500, 400 anos, tiveram colônias e que conseguiram sair disso, né? Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser explicada mais profundamente, né? Estudada mais profundamente. Por que isso aconteceu no Brasil e nos outros países foi um processo diferente, né? Enfim, eu acho que é uma coisa para as pessoas mais estudiosas dessa área tentarem decifrar, ver o motivo disso, sabe? Olha, talvez o que você esteja falando, quer dizer, eu, no pouco conhecimento que eu disponho disso aí, mas por coisas que eu já li, é que dentro desses países não havia escravidão do jeito que houve no Brasil ou que houve no sul dos Estados Unidos, quer dizer, elas ficavam ali nas colônias, a maldade toda era feita ali na periferia, entendeu? Quer dizer, as pessoas não tinham aquele instinto, como você lê aquele livro do Laurentino e outros livros que eu já li, de tratar o ser humano como uma mercadoria, como uma coisa que, sabe, você não tinha sentimento quando você torturava um escravo, não sei. Eu acho que isso aí vai internizando uma violência interna na pessoa que, vamos dizer, mate teu próximo, ele não é teu semelhante, alguma coisa desse tipo, entendeu? Eu acho que, em parte, eu com certeza, quase 350 anos de escravidão certamente pesam nisso. Eu acho que, com certeza, tem um peso nisso. Mas nesses países, Portugal, o próprio livro do Laurentino diz isso, né, que o primeiro leilão de escravos aconteceu em Portugal por volta de 1444, e durante um bom tempo Portugal teve uma população de africanos muito grande e de escravos, pessoas escravizadas, né? E esses países tiveram também, lá no seu território, os imigrantes dessas colônias que eram tratados de uma maneira vil, covarde, com abusos de direitos humanos inúmeros, né? E de outros países também, não só, né? Mas, enfim, eu acho que isso é uma questão para ser mais estudada, né? Agora, com relação ao Brasil, voltando à questão do Brasil e dessa data da ONU, isso é muito curioso, porque nesse dia 26 de junho, que é o Dia Internacional de Apoio às Vítimas da Tortura, o Brasil, que hoje tem tantas vítimas da tortura aqui, de uma geração que alcançou a ditadura militar, e não apenas, mas também presos comuns, que são presidiários. Presos comuns são tratados de uma forma terrível. Que são diariamente torturados
essa data, ela aqui no Brasil, ela certamente não vai ser lembrada pelo governo, não vai ser sequer lembrada pelos motivos que nós sabemos, né? Enfim, eu acho que isso aí tudo também é muito chocante, né? Agora, o Cid, você lembra qual foi o percentual de votos que o Lula teve quando ele ganhou a primeira eleição? Eu acho que foi. Não me Foi lembro uma coisa bem impressionante, né? Eu acho. Não, olha, quando ele ganhou a primeira eleição, e quando ganhou a segunda também, havia uma expectativa no país pela mudança, até porque o discurso era de mudança. Era. Era algo, então, que havia um espaço que, ao final, já próximo da sua derrubada, a Dilma tinha pouca margem de ação política. É verdade, ela tinha pouca margem de ação política. Mas, quando o PT ganhou a primeira eleição, quando ganhou a segunda, a própria primeira eleição da Dilma também, havia uma margem de manobra muito grande e havia uma expectativa na população. Bom, agora vai mudar. Entende? Para melhor, para melhor. Para melhor. Para nós, para os de baixo. Que aquelas concessões todas, começando por chamar o Meirelles, entregar a economia para ele, chama o Meirelles, enfim, essas concessões, e não fazer reformas básicas que afetassem a população para melhor e pudesse construir um outro tipo de governabilidade, que não a governabilidade comprando o Centrão e dando ministérios para ele. Eu acho que isso aí está ao contrário do que muitos petistas afirmam, está na base, inclusive, da fragilidade do PT e do fato da Dilma ter sido derrubada com as ruas vazias. Entende? Numa coisa ridícula, porque a Dilma tem seus problemas, mas considera que a Dilma pode ser apontada como corrupta, é um troço que não tem pé nem cabeça. Não tem pé nem cabeça, entende? No entanto, por conta dessas tais pedaladas que ali depois, inclusive, o Michel Temer fez, problemas contábeis ali, entende? Ela foi. E não houve reação, porque o ministro era o Levi, entende? Um cara que estava aplicando o programa que o Aécio defendia e que a Dilma se dizia contra. Então, isso tudo está muito ligado. Agora, eu queria introduzir uma outra questão, que essas lives a gente não vai poder estender muito, senão os espectadores não... a questão da desumanidade da tortura. Isso é o texto que eu passei para os companheiros publicarem no site. Assim, a desumanidade da tortura não reside só no fato de que ela infringe dor física a um semelhante. Isso é um absurdo, quer dizer, não tem sentido. Mas ela, ao ser aplicada, ela busca quebrar o torturado como ser humano, fazer com que ele renegue os princípios, renegue seus valores, entende? E por conta da dor física, entende? Se torne um escravo do desejo do torturador. Não é à toa que a ONU considera a tortura um crime imprescritível, um crime inafiançável. Contra a humanidade. Crime contra a humanidade. Porque esta é a maior desumanidade, você tentar destruir o ser humano, a sua personalidade, seu pensamento, seus desejos, por conta da dor física. A tortura é muito mais desumano do que um espancamento, do que enfim, não que justifique qualquer outro tipo de coisa, mas tem esse aspecto especial de tentar quebrar a personalidade, a cabeça, os valores, os princípios, princípios do torturado. Nesse sentido, quer dizer, é algo de uma gravidade absoluta. E é muito importante isso da ONU marcar essa data, mesmo que aqui no Brasil ela não seja acompanhada. Aliás, nunca foi devidamente acompanhada no Brasil, mesmo antes do Bolsonaro. Essa data já existia e não se... O governo não, em nenhum governo, não me lembro, sinceramente. Então, mas, enfim, a gente, na medida da possibilidade, levantar essa bandeira aí como uma bandeira fundamental para a humanidade. A luta contra a tortura não é uma luta de quem é de esquerda, quem é de direita, nada disso. É uma luta em defesa da humanidade, em defesa das pessoas. É mais ou menos como uma luta contra o racismo, que eu me recuso a ver como uma luta dos negros. Não, é uma luta da humanidade. Quer dizer, o racismo a luta antirracista tem que ser levantada por todo mundo, não só por aquelas populações diretamente
atingidas. Então, essa coisa contra a tortura, esse dia, me parece muito importante, e a gente, na ABI, resolveu dar o fio destaque possível mesmo, no sentido de fazer essa live, de dar espaço no site, nas redes sociais e tal, porque é algo que diz respeito à humanidade, não diz respeito só ao combate a uma perversidade lateral, não, uma coisa que está no centro do ser humano, essa questão da resistência e da luta contra a tortura. E eu acho que é uma coisa que a gente tem também que frisar bastante também. Desculpa, Rogério, eu vou ser breve. É só para endossar o que o Cid está falando. A tortura no Brasil ela é exercida principalmente contra as pessoas mais vulneráveis, nas comunidades. Quer dizer, a vida dessas pessoas, essas pessoas vivem em verdadeiros campos de concentração, estão ali subordinados a milícias, a PM, a polícia militar. Eu acho que tem que haver um programa, não sei, um movimento contra a violência da polícia militar, contra as pessoas, contra os brasileiros mais pobres, mais vulneráveis. Eu acho que isso aí é uma bandeira que seria bom que fosse abraçada. Rogério, só para ligado a isso que a Vera disse, deixa eu dizer só uma coisa. A gente está caindo de cabeça nisso, nessa bandeira, Vera. Aqui no Rio, a gente criou um movimento, Toda a Vida Importa Muito, contra a violência, basicamente da PM, nas comunidades carentes. Em São Paulo, nossa representação lá está participando de uma articulação ampla que já protocolou um pedido de audiência com o governador, entende? A questão da violência na polícia militar. Porque a gente vai ver os telejornais, quer dizer, além da questão do coronavírus, todo dia tem cenas brutais de espancamento de pessoas por parte da PM, entende? Nessas comunidades carentes. Entende? E é preciso que a imprensa e as pessoas em geral deixem de ver esse tipo de coisa como excessos da polícia. Não são excessos. Deixam de naturalizar isso. E são crimes, os responsáveis têm que ser punidos e os superiores têm que ser afastados porque não estão conseguindo controlar a tropa. Eu sou filho de militar, meu pai dizia sempre, a tropa é um reflexo do comandante. Entende? Isso aí, ele está certo. Se o comandante não segura a tropa, ele não serve, é um mau comandante. Vai lá, Rogério, eu te interrompi. Não, eu queria lembrar aqui, até por essa data, da figura do Frei Tito, né, do dominicano Frei Tito, que foi preso lá em São Paulo, né, naquele episódio da dos Operação dominicanos, dos dominicanos, da Operação Batina Branca, e o Frei Tito ele foi torturado de uma tal maneira que ele perdeu o juízo, ele ficou desequilibrado emocionalmente. Foi destruído, foi destruído. Ele foi para a França depois, né? E lá se suicidou porque ele não conseguia se libertar do fantasma da presença do Fleury. Por mais que os amigos deles, os freis lá de onde ele estava, tentassem ajudá-lo, ele não conseguiu e acabou se suicidando alguns anos depois. Acho que a figura do Frei Tito, nessa data de apoio às vítimas da tortura, eu acho que é um símbolo de como essa data é importante. Tá? Cid, eu queria também, só antes de passar a palavra para você, homenagear também a Maria Auxiliadora, foi minha companheira de VAR Palmares, e que também se suicidou em Berlim, porque foi tamanha dose de torturas que ela sofreu, inclusive ela foi presa junto com o Chael, que foi morto na tortura, e agora eu me esqueci o outro companheiro nosso que foi preso junto com ela, que infelizmente... Espinosa, já morreu. E a Dodora, ela não aguentou o exílio, ela se jogou debaixo do metrô de Berlim, pouco antes da anistia, acho que foi em 78 que ela se matou, entendeu? Então, mais uma vez, naquele seu argumento de que a tortura realmente ela destrói a pessoa de uma maneira... E eu acho que nós temos que botar a nossa cabeça assim,
para funcionar, porque nós escapamos disso, né, Cid? Verdade. Eu só queria, Cid, aproveitar para dar os parabéns a vocês aí da ABI, a direção da ABI, porque vocês, com nossa ajuda, claro, pegamos a ABI no melhor momento que a gente podia ter pegado, né? E vocês estão voltando àquela antiga tradição da ABI, da luta contra a ditadura, a luta contra a opressão, a favor, defendendo a liberdade de imprensa e voltando a esses valores humanos que nós não podemos perder de vista de maneira nenhuma como jornalista que somos, né? Eu só queria agradecer também a participação aqui nesse debate e falar da importância dele, né, num país como o nosso, onde as vítimas da tortura estão em cada cidade. Não só a tortura de presos políticos, mas de presos comuns, de presidiários, né? Os diários são terríveis, as torturas então, deles. Né? Enfim, eu acho muito importante marcar essa data, é uma data da maior importância de ser lembrada aqui, né? Principalmente no Brasil, nesse momento que nós estamos vivendo, esse momento trágico de ter um presidente que defende a tortura. É isso que eu queria falar. Bom, então, tchau a todos. Estamos Valeu. aí encerrando e até o próximo debate. Até a próxima, tchau.